Então, aqui na questão 104, a gente tem uma questão, assim como a 101, se eu não me engano, ou a 97, que fala sobre um modelo de questão que é conteúdo, é conteudista. Se você sabe o conteúdo, você vai fazer a questão, né? Então, vamos ler aqui, eu vou explicar item por item e dizer por que é a alternativa correta. Então, vamos lá. Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Aí ele dá uma figura, né, falando gameta masculino, gameta feminino, os dois com 22 cromossomos, mais um cromossomo sexual. No caso da mulher, é o X no gameta masculino e o X no gameta feminino. Vai formar o zigoto com 44 cromossomos autossômicos e mais dois cromossomos sexuais, né, totalizando aí 46 cromossomos. Aí a gente pode ver que na figura ele mostra, né, a amostra das células corporais em lugares diferentes, tipos diferentes de células. Então, no ombro direito, você tem uma célula mais clarinha, no ombro esquerdo, você tem uma célula mais escurinha, no braço direito, uma célula um pouco mais não tão escura, no braço esquerdo, uma célula mais clara, e assim vai variando, ou seja, a expressão ali, mesmo que você tenha, né, uma constituição como um todo de 46 cromossomos, né, você tem uma expressão, uma leitura desse cromossomo X diferente, que varia, né, de acordo com o local do corpo da mulher. Aí, continuando a leitura. Entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de... Aí ele vai falar lá, pleiotropia, mutação gênica, interação gênica, penetrância incompleta e expressividade variável. Então, vamos para os conceitos. O que seria pleiotropia? Pleiotropia é um gene ou um par de genes gerando múltiplas características em diversos sistemas. Então, a gente tem um caso de pleiotropia aqui? Não, a gente não tem um caso de pleiotropia, né? Porque você, apesar de você ter aqui várias características, né? Vários tipos de células, né? Você continua tendo a mesma característica. Então, você tem dois ombros aqui iguais, né? Eles não são diferentes. Mutação gênica. Mutação gênica é uma variação aleatória, né, dos genes, que pode ou não caracterizar gerar algum efeito, ou seja benéfico, seja maléfico ou indiferente. Aí você tem uma interação gênica, então são dois genes interagindo, né? E aí você pode ter a supressão de um gene ou não, você pode ter a somação de um gene, e aí no caso de uma codominância entre as duas. E aí você tem a penetrância, né? O que é penetrância e a expressividade? Né? Eu vou explicar essas duas porque pode ter muita confusão, elas são conceitos muito confusos, né? Então, penetrância é a probabilidade daquele gene gerar ou não uma determinada característica. Então, e a expressividade variável é o grau de expressão daquele gene. Então, vamos lá, dar um exemplo para ficar mais palpável. Né? A gente tem a polidactilia. A polidactilia ela pode ser tanto na mão,
quanto no pé ou nos dois, certo? Então, uma pessoa pode ter um gene para polidactilia. E aí, no caso da penetrância, ela pode ou não ter polidactilia. Então, se a chance dela é de ter 80% de polidactilia e 20% de não, isso é penetrância. Então, eu tenho 80% de ter a chance e 20% de não ter a chance. Então, aí a gente tem a penetrância. Agora, caso ela esteja dentro dos 80%, ela pode ter polidactilia na mão, aí é uma expressão. Ela pode ter polidactilia no pé, é outra expressão. E ela pode ter polidactilia na mão e no pé, que já é outra expressão. Então, a expressividade variável já é dentro da doença, ou da característica, né? A penetrância é antes disso, é se vai ter ou não. Nesse caso, dessa questão, a alternativa correta é expressividade variável. Por quê? A gente tem que já passou, então você tem a penetrância, seria penetrância incompleta se ele falasse antes da inativação. Então, se ele fizesse essa pergunta, né, a ocorrência, a consequência, como consequência da ocorrência da doença antes da inativação do cromossomo X, aí a gente poderia marcar, né, a penetrância incompleta. Mas como é após isso, ele já dá que já ocorreu a inativação, então a gente tem que aí vai imperar a expressividade, né? Então é o quanto daquele gene vai se expressar. Então a resposta correta é a letra E.